O remorso não significa arrependimento. O preço da traição. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. A paz, meu irmão, minha irmã, meus amigos. Nós vamos falar hoje da diferença entre ter remorso e arrependimento. O que o remorso, quando a gente tem remorso, quais são as atitudes que nós tomamos? Quando nós temos arrependimento, quais são as nossas atitudes? E nós vamos falar hoje de Judas Iscariote. Ele talvez seja aquela traição mais cara da história da humanidade, né? Ele traiu Jesus. E nós vamos ver o que aconteceu com Judas, o que fez ele, né, que motivou ele a trair Jesus, o porquê isso, o porquê depois ele, quando Jesus foi preso, o que aconteceu com ele, a atitude que ele tomou também depois. A vida de Judas, a personalidade dele não era uma pessoa confiável. Judas tinha ganância, né? Judas tinha ambição. E a gente vê isso muito nas pessoas, né? O ser humano, ele é ganancioso, ambicioso. E às vezes deixamos de ser fiel a Deus por causa da nossa ganância, de nunca estarmos satisfeitos aquilo que temos, que Deus nos abençoou. Muitas pessoas, às vezes até se declaram crentes, se declaram servos do Senhor, mas as suas atitudes, elas são contrárias à palavra de Deus, porque o coração está voltado para as coisas que deseja, né? E às vezes o desejo que alimentamos dentro de nós é um desejo mau, um desejo que vai nos levar a uma situação difícil, e alguns não têm nem a chance de se arrepender. Porque o mal, ele vai endurecendo o nosso coração. E aí depois do coração duro, um coração que não se arrepende, que não volta, né? não busca consertar o erro, né? É uma condenação que sem fim, ou melhor, o fim, né, de uma morte, com certeza, a pessoa acaba indo. Mas nós vamos ler agora em Mateus 26, versículo 14, 15 e 16. Mateus 26, versículos 14, 15 e 16. Fala assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse: O que me dareis se eu o entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Aqui nós vemos Judas aceitando a proposta que os religiosos já tinham chegado para ele, aqueles que eram inimigos de Jesus, que queriam prender Jesus, chegou para ele e fizeram uma proposta a ele, de pagar ele um valor, né? E Judas ficou pensativo naquilo, e com certeza aquilo mexeu muito com ele, porque era uma quantia considerável, e aquilo foi alimentando dentro dele. E aí ele resolveu entregar Jesus em troca daquela quantia em dinheiro. Mas depois que Judas entrega essa quantia e leva os fariseus até Jesus, e lá entregando Jesus
mostrando quem era, porque isso era necessário ser feito, porque era preciso ter testemunha de que alguém acusou e entregou Jesus àqueles que se diziam ser a lei ali, né? Porque queriam, na sua covardia mesmo ali, da hipocrisia, da religiosidade deles, queriam prender Jesus, né? E ali Judas acabou entregando, mostrando quem era Jesus, não que eles não soubessem, eles sabiam, nós conhecemos a palavra. E aí ele foi e entregou a Jesus, traindo Jesus. Agora, você já foi traído por alguém que você convive? Um amigo próximo, um familiar, um amigo de trabalho? Algo realmente que a gente é difícil, né, de assimilar, de aceitar. Jesus tinha convidado Judas para ser um dos 12 discípulos, aqueles que caminhavam mais próximo de Jesus, aqueles que todo mundo olhava e respeitava por serem discípulos de Jesus, aqueles mais próximos de Jesus. E de repente todos ficaram surpresos, né? Menos Jesus, que Jesus sabia o que ia acontecer, mesmo porque também Jesus já tinha alertado que tinha um traidor entre eles, né? E todos ficaram, não, mas quem pode ser, né? Aquela coisa toda. Mas aí foi a surpresa para todo mundo, uma decepção. E Jesus é preso e é levado pelos fariseus. Então, agora Judas tem uma atitude de remorso, e a gente vai ver agora na passagem em Mateus 27, do versículo 1 ao 5, mostra pra gente o que aconteceu logo a seguir quando Jesus foi levado e, né, foi preso e ali ia ser julgado. O que aconteceu com Judas, o sentimento dele, a atitude dele, a consequência do que ele fez, nós vamos ver agora. Mateus 27, do versículo 1 ao 5, diz assim: Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Nós vemos que Judas, vendo Jesus sendo julgado, né, ele foi preso, foi julgado, sentiu remorso. E qual é a diferença do remorso para o arrependimento? Remorso é quando a gente admite que erramos, né? Até admitimos que erramos, né? Aquela coisa assim, poxa, eu acho que eu peguei pesado, não precisava ir tanto assim, é mais ou menos assim, né? Mas, dá o jeito dele lá, se vira, né? Ele tentou consertar o erro dele devolvendo o dinheiro. Como se devolver o dinheiro ali fosse aliviar o peso de condenação que estava dentro dele. E é assim mesmo que o diabo faz. Ele incita, ele assopra, ele instiga a gente a cometer um erro. E ele consegue fazer isso? Porque no fundo, dentro da gente, tem essa vontade de fazer alguma coisa que não é agradável ao Senhor, que a gente sabe que é errado, mas a gente vai alimentando aquilo dali ao ponto de não conseguir recusar.
a vontade má que está dentro da gente. E a gente vai e faz. Mas Judas conhecia muito bem Jesus. Judas ouvia Jesus pregar o bem, a verdade, o arrependimento, se confessar, se consertar, se corrigir. Mas aquele que não se arrepende, né, verdadeiramente, mas só tem um remorso, é aquele que tem medo da consequência do erro. Às vezes a pessoa não pede perdão, não chega, não confessa para Jesus, não vai a quem fez o mal e não pede perdão, porque simplesmente tem medo da consequência do seu erro. De repente o seu erro vai fazer uma divisão na família, ou se você confessar o seu erro que você cometeu dentro do trabalho, vai ser demitido, ou se você confessar o seu erro às autoridades, vai ser condenado, vai ser preso. E aí a pessoa acaba não pedindo perdão. Não se arrepende, porque quem se arrepende, ele aceita também a consequência do erro. Porque não tem saída. Os nossos erros que nós cometemos, nós temos que pagá-los. Seja a consequência que for. Mas pelo menos nós estamos sendo abençoados pelo Senhor. Judas podia ter chegado a Jesus ali naquele momento e, Senhor, perdoe-me. Eu me deixei levar pela ganância da quantia de dinheiro que me ofereceram. Eu queria muito aquele dinheiro. Enfim, chegasse para Jesus. Jesus com certeza ia perdoar Judas. Mas Judas, o que Judas fez? Judas fugiu, pegou uma corda para se enforcar. Muitos estão com essa corda no pescoço, a ponto de se enforcar. Eu digo para você, se você tem alguma coisa a pedir perdão a alguém, não deixe de fazer isso. Confesse ao Senhor, pede perdão a Ele, porque a morte que Judas teve não foi só uma morte carnal. Nós sabemos que é uma morte que leva à eternidade no inferno, a condenação eterna. Mas o arrependimento, o Senhor, quando nos arrependemos e pedimos a Ele, confessamos a Ele o erro que cometemos, o Senhor nos traz, nos concede o perdão, mas também nos concede a vida eterna. É como se Jesus chegasse e tirasse a corda do pescoço. Então, se você tem uma corda no seu pescoço, pede a Jesus que te perdoe e Ele vai tirar essa corda do teu pescoço. Confesse a Ele. Tenha no fundo do teu coração um arrependimento. Não se prende por causa do medo da consequência, porque o medo da consequência vai ser pior do que pode vir a acontecer na sua vida. É melhor uma punição, vamos dizer assim, aqui, do que a morte eterna, do que essa corda ser puxada. É melhor se livrar da corda e sofrer a consequência, mas estar de acordo com o Senhor, do Senhor ter apagado o teu erro que você fez. Eu lembrei agora de Jesus na cruz e os dois ladrões, né, cada um de um lado, homens, né, que foram condenados pela sua crueldade, que viviam, eram bandidos, ladrões, né? Mas um se arrependeu e Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no reino dos céus. Jesus perdoou ali na hora da morte, na hora do último momento que aqueles dois tinham. Um se arrependeu, o outro não. Então, medita nessa palavra, abre o teu coração para Jesus, peça perdão a Ele, se arrepende verdadeiramente do caminho errado que você está tomando, do mundo que de repente te apresenta tantas coisas, mas são enganosas, que nos leva para um caminho errado.
atitudes erradas, desejos errados, que na verdade vai fazer com que a gente coloque aquela corda que Judas colocou no pescoço e acaba tirando a própria vida e caminhando para que leva para uma morte eterna no inferno. Amém? Eu desejo que essa mensagem tenha sido bênção para você, que o teu coração tenha acendido, né, o arrependimento, que faça agora você pedir perdão ao Senhor, pedir perdão a quem você fez mal. Eu gostaria de convidar você para a gente estar orando, falando com o Senhor, né, como encerrando essa mensagem, mas não deixar de falar com o nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado, Senhor nosso Deus, louvado seja, Senhor, o seu nome. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra que o Senhor falou conosco hoje. Toque em nossos corações para que nós venhamos, ó Deus, nos arrepender dos erros de nossas vidas. Confessá-lo a Ti, pedir perdão a quem nós, porventura, estamos fazendo algum mal. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço, Pai amado, que o Senhor venha sobre cada um agora que está ouvindo a Tua palavra. Se porventura tem alguém, Senhor, que precisa se arrepender de algum erro, que venha agora, Senhor, estar confessando a Ti, falando com o Senhor, abrindo o coração, confessando todo o mal, Pai. E que essa pessoa, Senhor, seja liberta dessa corda no pescoço. Que ela venha, ó Deus amado, tirar essa corda do pescoço, com arrependimento, com a confissão a Ti, e que ela, ó Deus, possa ter uma vida, Senhor, livre, ó Deus, desse peso da desobediência, do erro. Abençoa, Senhor, e que nós tenhamos força, ó Pai, de resistir às tentações desse mundo, aquelas coisas que às vezes a gente deseja tanto, mas que não Te agrada. Ajuda-nos, ó Deus, a ser forte, a não ceder, a não dar ouvido ao inimigo, a não deixar o mal entrar dentro do nosso coração, porque é o mal que entra, Senhor, e se deixarmos ele crescer, ele nos leva à morte eterna. Mas que a Tua graça, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja sobre nossas vidas, esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida do meu irmão, minha irmã que está ouvindo a Tua palavra agora. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu amigo, minha amiga, mas esse momento, né, a gente falando do Senhor, da palavra que é vida, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que salva, né? Eu espero que você esteja alegre, né, com esse momento, né, alegre porque sentiu o Espírito Santo de Deus tocar em você e você ter confessado a Ele. Amém? Um abraço, até o próximo vídeo.